Café com Tarô, Mago Rico, como vocês estão? Tudo certo? Aqui falando com vocês agora com o signo de Capricórnio, próxima carta relacionada ao diabo. Vamos falar sobre ela hoje. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que quer fazer um comentário, fique à vontade, o canal também é seu. E eu também gostaria de convidá-los a quem quer fazer uma leitura particular, contate-me no 48 991 22 51 14, 991 22 51 14, código 48. Ok? Vamos lá, mais uma leitura falando de Capricórnio. Começando, o diabo, palavras-chave: tentação, escravidão, vício, planeta ou signo associado Capricórnio, a sombra. O diabo, Tifão do Egito, mostrado como o deus lascivo da natureza, Pan, observa duas pessoas, uma mulher e um homem, a essência particular de cada um no seu íntimo, feminino e masculino. Usam uma corrente como um colar que segue até o tronco da árvore em que ele está sentado. O casal parece ser prisioneiro, mas seus colarinhos são largos o suficiente para fugirem, mas preferem ser enganados. Eles escolhem ser escravos de uma obsessão. Os escravos servirão. Cabala Ain, astrologia Capricórnio. Significado positivo. A tentação ou a escravidão a uma paixão ideal e mal direcionada são indicadas aqui como um caso sem saída ou tornar-se atrapalhado pela ambição. Talvez investindo energia ou dinheiro na pessoa ou projeto errado para obter ganhos a curto prazo, existe o perigo de que você pede poder para governar. O feitiço pode ser quebrado se você estiver disposto a fazer um pequeno sacrifício agora para ganhar algo mais gratificante no futuro. O diabo é um bom lembrete de que é hora de verificar o seu lado espiritual. Segure-se na mais alta visão de si mesmo e confie em seu eu neste momento. Embora a situação atual possa parecer sombria e sem esperança, você tem muitas opções e oportunidades a seus pés. Seus próximos passos serão revelados a você à medida que você desacelera sua mente e estabelece sua paz interior mais uma vez. Significado negativo: você está envolvido demais no mundo material. Obsessão: como um caso infeliz e destrutivo, quando revertido, o diabo mostra uma incapacidade ou falta de vontade de romper um vínculo que não tem futuro, devido à imaturidade, desespero ou baixa autoestima. Esse cartão pode indicar uma luta contra o vício. Karma: aquele que não aceita as transformações. A tentação e ambição. Lado positivo: conclusão, sensualidade, materialismo, desprendimento, energia recuperada, prazer. Lado negativo: sedução, escravidão, vício, sexualidade, tentação. O destino e a força mágica, a encarnação. Capricórnio é representado pela carta do diabo, de temperamento forte e ambicioso. Esse signo é considerado o homem de negócios do zodíaco, e eles não vão parar até atingir os objetivos. Vamos a mais um ponto de vista. O diabo no reino da sombra. Sol chegou ao seu ponto da meia-noite e encontrou as forças das trevas. Da mesma forma, o herói desceu ao local mais escuro da sua jornada, aqui no labirinto do submundo.
O tesouro perdido, a bela prisioneira, a erva da vida ou qualquer que seja o valor de difícil alcance é guardado por um momento terrível, um dragão perigoso ou um adversário sinistro. Com essas imagens, os mitos e contos de fadas descrevem a ameaça que parte do inconsciente e que sentimos tão logo entramos em contato com suas forças, pois trata-se de algo bem diferente do que ficar contemplando o inconsciente calmamente. Nesse contato verdadeiro, podemos ser tomados pelo medo e entrar em pânico. O que Jung explica por meio da analogia desse encontro tem com um transtorno mental. O intelecto não tem qualquer objeção em analisar o inconsciente como um objeto passivo. Tal atividade corresponderia exatamente à expectativa racional. No entanto, dar livre curso ao inconsciente e vivenciá-lo como uma realidade ultrapassa a coragem e o saber do europeu médio. Este prefere não compreender esse problema e para os espíritos fracos assim deve ser, pois a coisa não é isenta de perigo. Neste ponto de jornada, contudo, é preciso encontrar e experimentar o lado sombrio do nosso ser. Como no Ocidente cristão, o diabo tornou-se o summum malum, a soma de tudo que é mal. Todos os aspectos sombrios estão reunidos nele. Isso faz com que o significado dessa carta seja extremamente complexo e as tarefas desta etapa arquetípica não possam ser reduzidas a um único tema. Certamente trata-se aqui do inconcebível no sentido duplo da palavra, ao lado do que nunca concebemos em nossa vida, tudo que recusamos como inconcebível na firme convicção de que nada tem a ver conosco. Ações, motivos, desejos, intenções, pensamentos, características que achamos muito desagradáveis, que nos enchem de horror, dos quais nos envergonhamos de que até então só tomávamos conhecimento nos outros. Porém, os temos notado por vezes seguidas de imediato e com indignação, comportamentos, opiniões e expressões que nos deixam chateados ou profundamente indignados são, com toda a seriedade, algo que temos que reconhecer como partes nossas, mesmo que achemos que caibam melhor nas outras pessoas. Aqui no reino escuro da sombra vive tudo o que reprimimos tão bem a ponto de nada ou quase nada sabermos a respeito. Tudo que temos horror quando escurece. Tudo que nos envergonharíamos até os ossos, caso nos pegassem ou se nós mesmos nos pegássemos em flagrante. E temos que reconhecer e aceitar agora que tudo isso faz parte de nós. Não é de admirar que só o façamos com muito medo, relutância e mal-estar. Albert Camus, em seu livro Der Fall, A Queda, ele conta a história de um advogado famoso, bem comportado e bem-sucedido nos melhores círculos, que tem uma imagem totalmente impecável de si mesmo. Mas, certa noite, ao atravessar uma ponte deserta, ele ouve um riso atrás de si, e esse riso não o deixa mais em paz, até que amargamente tem de confessar a si mesmo que realmente é enxergar a vaidade do seu ego, reconhecer a sua enorme sombra e compreender os verdadeiros motivos que estão por trás do seu caráter refinado e ações nobres. Nesse local escuro, tudo que quer estar vivo em nós, mas não tem permissão para isso, mal consegue sobreviver nessa existência miserável nas sombras. São as malquistas pessoas interiores que o nosso ego não considera dignas de sociabilizar-se e que expulsou sem mais nem menos. Elas encontram-se em um lugar esquecido, naquela prisão realmente infernal que é baixa demais para permitir que alguém fique em pé e pequena demais para esticar-se, a qual durante a Idade Média se arremessava o criminoso, deixando-o totalmente esquecido. Nosso ego nada lida menos brutalmente com os lados não amados da nossa personalidade.
Eles são impiedosamente trancados e esquecidos. Não é de admirar que se transformem em demônios e atormentem a nossa consciência, e não só nos pesadelos. Na linguagem dos contos de fadas, esse é o local das almas vendidas. Aqui nesse inferno, Lúcifer vela sobre as partes fragmentadas do nosso ser, sobre tudo aquilo que nós, como seres humanos, achamos que não faz parte de nós. E é precisamente aqui que está tudo o que nos falta para a totalidade e que, ao mesmo tempo, é a fonte de nossos atos falhos. Do ponto de vista psicológico, no caso do tesouro difícil de encontrar, trata-se dos aspectos das 4 funções da consciência que nós não desenvolvemos, que permaneceram inconscientes e que faltam à nossa mente consciente. Somos veemente confrontados com essa falta e com os atos falhos dela resultantes. Isso acontece por ser inevitável encontrarmos essa característica repetidamente ao nosso redor e não termos alternativas senão confrontá-la, ou porque finalmente compreendemos que temos que nos voltar a esse aspecto, pois é isso o que nos falta para a totalidade. O mais desagradável é que o lado do nosso ser permaneceu não desenvolvido, rude e primitivo, enquanto aos longos dos anos desenvolvemos com elegância as outras funções da consciência e as aprimoramos. Essa parte abandonada ficou cada vez mais para trás, continuou incivilizada, inferior, obstinada e caótica. Por isso, não a queremos. Considerando-a incômoda, achamos que é supérflua e dispensável e a desprezamos, ainda que em segredo, quando a percebemos em outras pessoas. Se nós mesmos temos de aprender a desenvolver essa função da consciência, isso não é só estranho e problemático, mas, sobretudo, toma muito tempo. Parece-nos que somos obrigados a dar óculos embaçados, quando os nossos outros 3 óculos são tão claros e limpos. É como se estivéssemos de nos mostrar em público como um vagabundo decadente ou como uma prostituta em fim de carreira. É por isso que até agora nos recusamos reiteradamente a começar isso. Muitas vezes nossa consciência é suficientemente soberba para acreditar que tudo que reprimimos ou esquecemos não existe mais. O que reprimimos ou esquecemos, no entanto, apenas tornou-se inconsciente, mas continua bem ativo. Apenas não temos mais consciência disso. E é justamente nisso que há um grande perigo, porque só podemos controlar e viver com responsabilidade aquilo de que temos consciência. Um velejador que tem consciência do vento pode até mesmo velejar contra o vento, com a ajuda do próprio vento. Mas se não tivesse conhecimento dessa força, ele seria um joguete em suas mãos. O mesmo vale para os nossos aspectos sombrios, não vivenciados. Não saber nada sobre eles não quer dizer que eles não existam ou estejam inativos. Todos já viveram momentos em que subitamente foram possuídos pelo demônio. Assim, descrevemos uma situação em que surge uma força repentina que recai no diabo porque a separamos de nós e a reprimimos. De repente, esse lado demonizado invade a nossa consciência, por assim dizer, a ocupa e nos leva a fazer coisas para as quais não temos explicação, diante das quais posteriormente perguntamos perplexos como isso pôde acontecer conosco. A psicologia chama essas partes não integradas de nossa personalidade de complexos autônomos, que, por assim dizer, levam uma vida itinerante em nossa alma, movimentando-se como uma corja que tem medo da luz, fora do âmbito organizado da nossa consciência, à espera de um momento favorável e de descuido, como um momento de euforia ou um estado de embriaguez, para tomar conta da consciência e vivenciar seus impulsos sem qualquer inibição. Eles nos levam a fazer coisas que depois achamos estranhas ao nosso ego, já que o nosso ego não conhece e não quer conhecer esses nossos lados. Mas mesmo quando não chegamos ao ponto de ser possuídos pelo diabo, quando a consciência acredita que está no controle, ainda somos acuados e influenciados pelos aspectos não vivenciados da nossa sombra.
Como pode que não é seduzido ou manipulado? E quem pode afirmar que não repete coisas que há muito tempo propusera não mais fazer? Todo ser humano luta contra as próprias fraquezas, os sedutores interiores. E quem acredita que superou essa problemática é possivelmente sábio, mas provavelmente apenas um ingênuo. Pelo fato de esses aspectos sombrios faltarem à nossa totalidade e por não desejarmos admiti-los a nós mesmos, eles se transformam em nossos atos falhos, fraquezas, raízes da nossa escravidão. Aquilo que nos falta toma conta de nós e constantemente nos puxa outra vez para o fundo, talvez somente para se tornar percebido, para que não nos esqueçamos dele. Esses aspectos não amados e não vivenciados querem ser libertados de uma incômoda prisão. Das nossas boas intenções, querem tomar forma e ser vivenciados. É por isso que, apesar das nossas boas intenções, sempre recaímos no erro, para que não acreditamos poder passar sem eles. Gente, é muita coisa. Assim como nós tememos o encontro com a própria sombra, também evitamos o confronto com aspectos sombrios das outras pessoas. Em vez disso, preferimos embelezar ou subestimar o que não queremos ver. As cartas do enamorado e do diabo estão ligadas pela soma transversal. No tarot Rider-Waite-Smith, esta correlação ainda é acentuada por um motivo semelhante. Vemos Adão e Eva antes e depois do pecado original. Na carta do enamorado, eles estão sob a proteção de Rafael, o guardião da árvore da vida, o curador da terra e dos seres humanos. Esse arcanjo também vale como guia através do inferno e como domador do anjo negro Azael, um correspondente do diabo do Velho Testamento, o qual tem o poder sobre as pessoas da 15ª carta. A ligação dessas duas cartas desafia a nos livrarmos de entrelaçamentos, dependências e servidões, o diabo, a fim de trilhar o caminho da livre decisão do coração, o enamorado. O conhecimento de que essas duas polaridades de fato se pertencem e só juntas formem a totalidade, como o claro e o escuro, como o dia e a noite, é insuportável, principalmente para os nossos sentimentos nobres e sagrados. Gostaríamos de manter em nós apenas o lado luminoso e de mandar ao lado escuro para o inferno. A tristeza dessa tensão aparece nas famosas palavras de Fausto, com as quais Wagner explica a ingênua benignidade ao representante. Você só tem conhecimento de um desejo, nunca queira conhecer o outro. Ah, duas almas moram no meu peito. Uma quer separar-se da outra. O diabo, o arquétipo, o adversário. Tarefa: superação das resistências internas, visão dos aspectos sombrios não vivenciados, tornar o escuro consciente, retomar as projeções. Objetivo: entender os próprios erros, descobrir lados desconhecidos do próprio caráter, libertar-se dos vícios. Risco: tornar-se escravo da sombra, reincidir no erro. Destemperança, luxúria, lutas de poder. Disposição íntima, servidão, dependência, loucura, estar sobre as garras do diabo. Uou! E uma terceira posição desta mesma carta. Arcano 15, a paixão, descrição da lâmina nas águas da vida, a representação de Gebura, a lei. No meio, Tifon, Bafometo aparece sustentando em seu braço esquerdo o cetro de comando e em sua mão direita uma serpente que sobe. Sua mão direita é masculina e a sua esquerda é feminina. Seus seios indicam que é andrógeno. Com o mandil
cobre a sabedoria e do mesmo mandil resulta a cauda. A cara é disforme devido aos erros ou pecados. O Bafometo foi representado como o latão que atualmente a humanidade tem enegrecido devido à degeneração. Devemos branquear o latão, o diabo, que é o treinador psicológico e guardião das portas do santuário para que unicamente entrem os eleitos, os que puderam superar todas as provas impostas pelo diabo. Significado esotérico do arcano. O arcano 15 do tarô representa o macho caprino de Mendes Lúcifer. Tifon Baometo, o diabo. O alquimista deve roubar o fogo do diabo. Quando trabalhamos com o arcano AZF, roubamos o fogo do diabo. Assim nos convertemos em deuses, assim resplandece a estrela de 5 pontas. Os cornos terminam internamente em 6 pontas. O arcano 6 é o sexo, indicando que no sexo está a libertação pela castidade ou a escravidão do homem pela paixão. Existe uma diferença com o arcano 1. A mão direita está para cima e a esquerda para a terra. O ministério do Bafometo é a alquimia sexual, a base da compreensão e transmutação das energias criadoras. O Bafometo dos Templários deve ser lido ao revés. Tem opa, símbolo das palavras latinas templi, hominum, hominum, pacis, abbas. Isto quer dizer, o pai do templo da paz universal dos homens. O arcano 15 aparece após o 13, que é a morte do eu, do ego, do mim mesmo, e do arcano 14, que é a temperança, ou temperança, a castidade que resulta após a morte do ego. O arcano 15 é, pois, o andrógeno divino que volta a resplandecer, é o latão branqueado. Sabemos que além do corpo, dos afetos e da mente, está o logoi interior divinal. Inquestionavelmente, isso que é inefável, isso que é o real, projeta sua própria reflexão, sua sombra particular, dentro de nós mesmos, aqui e agora. Obviamente, tal sombra, tal reflexão logóica é o treinador psicológico, Lúcifer, o tentador. Cada um de nós tem seu Lúcifer particular. No Egito dos faraós, o sol do meio-dia, o sagrado sol absoluto, sempre foi simbolizado por Osíris, enquanto sua sombra, sua reflexão, seu Lúcifer, era alegorizado por Tifon. Nos sagrados templos do Velho Egito, dos faraós, quando um neófito estava a ponto de sofrer as provas da iniciação, um mestre se aproximava dele e lhe murmurava no ouvido essa frase misteriosa: lembre-se que Osíris é um deus negro. Evidentemente, essa é a cor específica das trevas e das sombras cimérias, a do diabo, a quem sempre se ofereceu rosas negras, e também a do caos primitivo, onde todos os elementos e germes da vida misturam-se, confundem-se totalmente. O símbolo do elemento terra, da noite, da morte radical e de todos os agregados psíquicos que, em seu conjunto, constituem o mim mesmo. Precisamos, com urgência máxima, inadiável, branquear o diabo. E isso só é possível combatendo a nós mesmos, dissolvendo todo esse conjunto de agregados psíquicos que os constituem, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Só morrendo em nós mesmos poderemos branquear o latão e complementar o sol da meia-noite, o Pai. Isso significa vencer as tentações e eliminar todos e cada um dos elementos inumanos que levamos dentro: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc, etc, etc. No ginásio psicológico da existência humana, requer-se sempre um treinador. O divino daimon, citado tantas vezes por Sócrates, a sombra mesmo de nosso espírito individual, é o treinador psicológico mais extraordinário que cada um de nós carrega dentro. Submete-nos a tentações com o próprio propósito de treinar-nos, educar-nos. Só assim é possível que brotem em nossa psique as gemas preciosas das virtudes.
Agora me pergunto e pergunto a vocês: onde está a maldade de Lúcifer? Os resultados são os que falam. Se não há tentação, não há virtudes. Quantos mais fortes forem as tentações, maiores serão as virtudes. O importante não cair na tentação, e por isso devemos rogar ao Pai, dizendo: não me deixes cair em tentação. Só mediante a luta, o contraste, a tentação e a rigorosa disciplina esotérica podem brotar em nós as flores das virtudes. Lúcifer, como tutor, educador, mentor, resulta certamente insólito, inusitado, extraordinário. Existe na tentação luciférica didática inimitável, pedagogia portentosa, atração que assombra, incentivo inconfundível, instigação oculta com propósitos divinais secretos, sedução, fascinação. Lúcifer, Prometeu, é uno com o Logos platônico, o ministro do Demiurgo, Criador e Senhor resplandecente das 7 mansões do Hades, inferno, do Sabá e do mundo manifestado, a quem estão encomendadas a espada e a balança da justiça cósmica, pois ele é indubitavelmente a norma do peso, a medida e o número, o Horus, o Brahma, o Ahura Mazda, etc., sempre inefável. Lúcifer, Luci, luz, fer, fogo, é o guardião da porta e tem as mesmas chaves do lumisial para que nele não penetrem senão os ungidos, os que possuem um segredo de Hermes. Quem amaldiçoa Lúcifer temerariamente pronuncia-se contra a reflexão cósmica do Logos. Anatematizam o Deus vivo manifestado na matéria e renegam a sempre impressionável sabedoria, revelando-se por igual nos contrários de luz e trevas, semelhante parecença, similitude, sol e sombra, dia e noite, lei dos contrários. O diabo, a reflexão de nosso logoi interior, foi a criatura mais excelente antes que caíssemos na degeneração animal. Branqueia o latão e queima teus livros. Repete-nos todos os mestres da arte hermética. Quem branqueia o diabo, voltando-se ao estado resplandecente primordial, quem morre em si mesmo, aqui e agora, liberta o Prometeu acorrentado. E este lhe paga com acréscimos, porque é o colosso com potestade sobre o céu, sobre a terra e sobre os infernos. Lúcifer, Prometeu, integrado radicalmente com todas as partes de nosso ser, faz de nós algo distinto, diferente, uma esotérica criatura, um arcanjo, uma potestade terrivelmente divina. E aqui finalizamos mais uma leitura hoje com o signo de Capricórnio, carta relacionada ao diabo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço imenso quem ficou até aqui e repitam esse vídeo, repliquem, façam propaganda, compartilhem, ok? Muito obrigado, Mago Rico, no Café com Tarô. Namastê. Gratidão. Até a próxima.